Vamos começar aqui mais um ONP Convida. Hoje nós temos um tema super interessante, que é o desenvolvimento psicossexual, como que se dá essas fases, e na visão freudiana e reichiana. Vamos falar com o Éder Valieiro. Então vou aguardar vocês chegarem. Boa noite a todos. Coloca um oi aí para eu mandar um beijinho para você. Boa noite, Tamires. Vamos aqui compartilhar. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão chegando. Vou estar aqui convidando meus amigos aqui, colegas. Vamos fazer uma discussão aqui bacana. Deixa eu terminar aqui de compartilhar com o aviãozinho. Vamos lá. Enquanto eu estou convidando aqui meus amigos do perfil, vou estar aguardando vocês chegarem aí. E será um prazer iniciar aqui mais um ONP Convida pela regional aqui do estado de São Paulo. Oi, Éder, boa noite. Daqui a pouquinho eu já chamo você. Um prazer, já agradeço desde já seu aceite de estar conosco, tá bom? E só aguardar aqui o pessoal chegar e a gente já começa, tá bom? Olá, Marta, querida, boa noite. Ó, o pessoal do Ikigai, boa noite para vocês. Um prazer estar com vocês aqui, viu? Vai sinalizando aí, gente, vocês que estão chegando, para que eu fale boa noite para você. Dá tempo aí da gente mandar uma mãozinha. Compartilhe a live também, para que mais pessoas possam estar participando, tá bom? Gra, psicanalista, isso? Boa noite, seja bem-vinda, viu? Pessoal do Ikigai, quem que tá com o Ikigai? É a Cris. Quem que é? Bom, gente, enquanto vocês vão chegando aí, sinalizando boa noite para mim, eu vou explicar para vocês aqui o que é o ONP Convida. Pode ser que alguns de vocês não saibam, né? Alguns já conhecem, já está com a gente aqui. E a Ordem Nacional dos Psicanalistas é uma instituição sem fins lucrativos, de ordem privada, que visa amparar os psicanalistas no Brasil e propagar a psicanálise, né? Então a gente tem aí várias ações. A Ordem Nacional dos Psicanalistas, a ONP, ela ampara todo o Brasil e também no exterior, né? E nós temos aí as regionais, tá? E aqui no estado de São Paulo é uma das regionais da Ordem Nacional dos Psicanalistas. E nós temos aí esse quadro da ONP Convida com a nacional, também com o pessoal de outros estados. E também aqui com o estado de São Paulo, nós fazemos aqui quinzenalmente, intercalando com outras atividades, né, que nós temos o ciclo de integração analítica, que visa a gente amparar aqui os psicanalistas, trazer uma proximidade, uma integração, né? Então, você que é do estado de São Paulo, está convidado a estar conosco, a conhecer mais sobre a regional, tá bom? Daniela, boa noite para você. Luciana, boa noite. Sejam todos bem-vindos, viu? E também você que é fora do estado de São Paulo, claro que está convidado a estar conosco para a gente fazer aí várias discussões muito bacanas aí, tá bom? Para crescimento da nossa profissão, do nosso serviço à população, tá? E outra coisa também,
nós temos esse quadro, a NP Convida, como eu falei, de 15 em 15 dias. Então, na primeira semana do mês e na terceira semana, nós temos aí, então, esse quadro que a gente vai estar trazendo convidados aí, tá bom? Até, inclusive, se você quiser participar, depois entre em contato comigo aqui e que nós vamos aí bater papo e fazer aí, conhecer um pouco mais você e a gente ter alguns temas para discutir aqui na live, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Débora Santos, eu sou psicanalista clínica, membro da Ordem Nacional dos Psicanalistas. E como eu falei, que nós temos aí regionais, né? E a regional do estado de São Paulo é uma delas, nós temos aí uma equipe de diretoria. Então nós temos aí 4 diretores, a Ana Júlia Grassi, ela é administrativa financeira, o Henrique Candela é o nosso comercial, temos também o Marcelo Satiro, que é o vice-diretor-presidente, e eu que tenho aí a honra de estar direcionando aí essa equipe do estado de São Paulo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar aqui meu querido amigo Éder. O Éder é membro da Ordem Nacional dos Psicanalistas do estado de São Paulo, da cidade de Campinas, atende aqui na cidade e vamos falar com ele aí sobre esse assunto. E eu peço também a participação de vocês, tá bom? Oi, Vilma! Tudo bom, querida? Coloquem aí, então, gente, a cidade que você é. Olá, Éder. Boa noite. Olá, Débora. Boa noite. Tudo bem? É um prazer. O prazer é todo meu, viu? Seja bem-vindo. Obrigada pelo aceite, viu? Agradecido estou eu pelo convite feito, né? A gente preza muito o trabalho da UNP, né? Não só a nacional, porque as regionais, elas representam a nacional, né? E todos os psicanalistas que são associados a essa ordem. E para mim foi um privilégio, uma honra ter sido convidado e lembrado por vocês. Sempre, claro. Esse é o objetivo da UNP, né? De estarmos juntos, integrados, né? Estarmos mais próximos e trazer essa propagação da psicanálise, né? No Brasil, e que a gente possa, porque juntos somos mais fortes, né? Então, é essa a ideia. Estamos juntos. Então, Éder, gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que não te conhecem, e aí a gente já entra no tema. Tá joia. Não dispensa muita apresentação, a Débora já disse, né, sou membro da UNP Regional São Paulo, psicanalista clínico, atendo no Espaço Ikigai, né, junto com as minhas colegas, a Cristiane, a Valéria, a Beth, a Aninha, a Ana Júlia, que inclusive é uma das diretoras da UNP, né, também o Marcelo, e também o Marcelo Satiro, né, são todos amigos, né, de muitos anos, e também colegas de trabalho de profissão. Além de psicanalista, sou teólogo também, né, formando em filosofia, e também me especializando em psicologia corporal, né? Psicologia corporal foi desenvolvida por William Reich, né, depois da saída dele da psicanálise. E procurei me especializar em Reich, porque enquanto estudante de psicanálise, durante a formação, eu me encantei pelo trabalho dele, né, me chamou muita atenção, e eu fui buscar na fonte, né? Eu tenho essa coisa na veia de pesquisador, né? Por ter trabalhado alguns anos na universidade, na área de pesquisa e dando aulas, né? E eu fui buscar e descobrir a fonte elementar de William Reich e sobre os resquícios dele aqui na América do Norte e no Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E iniciei a minha especialização para poder cuidar melhor das pessoas e poder disseminar saúde, né, mental para as pessoas. Excelente. Boa noite, Bia. Bia Priorize. Boa noite para você. Obrigada pela sua participação, tá bom? Então vamos lá.
O que você separou para nós para falarmos aí, então, sobre as fases psicossexuais? Quando a gente fala, Débora, das fases psicossexuais, é importante a gente observar que tudo começou com Freud, né? Freud é o pai da psicanálise, foi ele que desenvolveu esse método, né, terapêutico de cuidado do sujeito, paciente, que após ter a percepção de que as doenças físicas e algumas doenças, tais como a histeria, sobretudo a histeria, né, não era de ordem física, era para além disso, né? E ele, como neurocirurgião, médico, conhecendo como funcionava o estado do sistema nervoso vegetativo e também o sistema nervoso central, né? É importante a gente observar que Freud, antes de conhecer profundamente o sistema nervoso do ser humano, ele estudou o sistema nervoso dos peixes, né? E em estudando o sistema nervoso, ele percebeu que essa doença, sobretudo, como eu já disse, a histeria, ela era para além disso. E ele descobriu que a causa disso era a repressão sexual infantil, né? E os manicômios da época estavam cheios de mulheres, né, histéricas, sofrendo, né, com várias algumas doenças que os médicos não conseguiam diagnosticar, né? Inclusive há um relato, né, nas histórias de Freud, que ele foi visitar um desses manicômios junto com Charcot, e os médicos, os psiquiatras na época, eles zombavam dessas mulheres, alguns psiquiatras, né, eles diziam que era frescura, né, que aquilo não era verdade, elas estavam inventando aquilo, e Freud pegou a perna de uma mulher que estava sofrendo com paralisia na perna, na frente de todos os psiquiatras, puxou a pele dela e enfiou uma agulha. E a mulher permaneceu intacta ali, sem gemer, sem gritar, sem emitir qualquer som, né? E ele disse, se isso é frescura, eu ainda não aprendi o que é frescura, né? A partir daí, Freud, então, começou a estudar mais profundamente como funciona, descobriu o aparelho psíquico, dividiu esse aparelho psíquico, como nós sabemos comumente, como psicanalistas, nessas três partes, né, nesse tripartite psíquico, né, inconsciente, pré-consciente e consciente, e depois a segunda tópica, que a gente conhece, de ego e superego, e descobriu o desenvolvimento psicossexual. E o que seria o desenvolvimento psicossexual a partir daí? Né? É como se desenvolve, né, todo sujeito a partir do seu nascimento, segundo a teoria freudiana, e que é, Débora, a teoria mais aceita até hoje no meio da psicologia. Né? É importante observar que a psicologia, a psiquiatria, também estuda um pouco de psicanálise para entender como funciona o ser humano, né? Como se dá o ser humano. Inclusive o símbolo da psicologia, né? Aquele tridente que é a letra psi do alfabeto grego, né? Significa humanística, né? Comportamentalista e psicanalítica. Né? Então, eles estudaram também para poder entender. Por isso, a psicanálise está ali, no tridente da psicologia. Porque a teoria de Freud da psicossexualidade é a mais aceita no mundo acadêmico. Perfeito, né? É bom a gente saber alguns detalhes, é ou não é? Verdade. E é interessante também que, trazendo um pouco para o dia a dia e para as pessoas entenderem que a função nossa, os pais ou os cuidadores, né? Eles têm um papel muito fundamental no desenvolvimento do sujeito, né? E você explicando melhor sobre as questões das fases psicossexuais, a gente vai entender muitos problemas, por que muitos problemas acontecem, né? Inclusive, até mesmo através dessa questão, a gente trabalhar esse excesso de violência, né? Essas questões de abuso, né? A gente vê o quanto isso destrói o ser humano, né? E aí, continua então. Como que é esse negócio das fases? Vamos conversar sobre isso. Pessoal,
Fica também para vocês fazerem comentários e perguntas, tá bom? Que aí a gente vai interagindo todo mundo, tá? É isso aí, pessoal. Ouçam a Débora, hein? Olha, é exatamente isso. Excelente comentário que você fez, né, que levanta uma questão interessante. Eu disse aqui, e todos nós, psicanalistas, sabemos que a base de tudo é Freud. A partir de Freud surgiram outras escolas, né? A escola kleiniana, de Melanie Klein, a escola lacaniana, de Jacques Lacan, a escola winnicottiana, né, de Winnicott, e tantas outras, de Bion, tantas outras, mas também a Reichiana, né? Reich, William Reich, foi aluno de Freud, inclusive o primeiro livro que ele escreveu, estando dentro da psicanálise, ele dedicou ao mestre Freud, né? Na dedicatória, você vê lá ele dizendo, ao meu mestre Freud, dedico esse livro, quando ele escreveu sobre a energia orgone. Orgone para Reich é equivalente à libido de Freud, né? Então, ele chegou na psicanálise em 1920, né? Ele era tenente do exército austro-húngaro, né? Saiu do exército, ele disse que estava com fome de intelectualidade e foi estudar, se ingressou na medicina, né? Estudando anatomia na medicina, ele ouviu falar sobre a teoria de Freud. Freud já havia desenvolvido a teoria da psicossexualidade. A partir daí, ele convidou Freud, né? Olha que coisa maravilhosa. Ele convidou Freud para dar uma palestra aos alunos da sua sala de aula, né? Freud foi lá, ele se encantou com a teoria da libido, né? E a partir daí ele se ingressou na psicanálise. Como? Ele teve que produzir um material acadêmico falando a respeito da psicanálise, depois de estudar, né, algum tempo com Freud, para poder ser aceito na Sociedade Psicanalítica de Viena. Ele foi aceito na sociedade, só que a parte que mais interessava o William Reich era a técnica psicanalítica, né? Tanto é que, posteriormente, Freud o nomeou como diretor de técnica psicanalítica. Então, ele ensinava para os psicanalistas as novas técnicas, e a partir desse conhecimento aprofundado de estudo de William Reich, ele desenvolveu para a psicanálise a economia sexual e, posteriormente, a análise de caráter. Porque para Reich, a personalidade é o que nós somos internamente, para Freud também, só que Freud foi até aí, e o caráter é a maneira que nós nos comportamos diante da demanda, né, que nos remete à fase infantil, né? E ele se manifesta em forma de comportamento e em forma de caracteres. No corpo, em forma de comportamento, e sobre o corpo, em forma de caractere, né? Então, Reich dizia, né, e provou isso posteriormente por meio científico, que conforme a criança vai se desenvolvendo psicossexualmente, o corpo dela vai se desenhando conforme o seu caráter, né? Então, ele desenvolveu a técnica de análise de caráter, né? E a partir desse livro que ele dedicou a Freud, começou suas questões com Freud. Por quê? Porque Freud, para Freud, o paciente ele deveria ser analisado no divã, né? Apenas no divã, só no divã. Para Reich, alguns pacientes eles deveriam ser tirados do divã e ser colocados diante do analista. Por quê? Como começou o X dessa questão? Começou a partir da resistência, o que é algo clássico na psicanálise, né? Então a gente conhece como resistência, transferência e contra-transferência. Alguns pacientes resistiam à análise do divã, eles não progrediam. E na época, os psicanalistas entraram em conflito, porque eles não sabiam como responder à demanda. E como diretor das técnicas psicanalíticas de Viena, William Reich descobriu
a análise de caráter, começou a tirar alguns pacientes do divã e colocar diante dele, e os resultados foram imediatos. Né? Os pacientes começaram a falar, então ele começava a fazer a análise primeiro diante do paciente e depois levava para o divã. E posteriormente ele fazia essa troca, né? Essa ambivalência de colocar no divã e tirar do divã. Tanto é que surgiu uma questão muito grande entre ele e o Bion. Né? O Bion concordava com o Reich, né? Que devia fazer a análise de caráter, né? Mas só depois do divã. Né? E Reich dizia, não, vamos fazer a análise do caráter antes do divã. Vamos colocar o paciente diante de nós, em forma de entrevista, vamos analisá-los e ver como ele funciona, né? Percebendo como ele funciona, vamos fazer algumas intervenções nesses que são mais resistentes e, posteriormente, a gente coloca eles no divã, para eles falarem, porque daí eles já liberaram a libido, o hormônio, e assim vai. Ok. A partir da teoria da psicossexualidade de Freud, né, que a gente conhece, fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, latência e depois fase genital, são 6 fases, William Reich começou a questionar algo entre os psicanalistas da época, como professor de técnica psicanalística, dos psicanalistas, inclusive de psicanalistas mais experientes que ele. Reich tinha aí 20 anos de idade, né? E ele já era professor desses psicanalistas. Ele começou a levantar uma questão, que as fases psicossexuais não começavam com 0 ano, não começava a partir do nascimento, começava na fecundação, o que Reich chamou de etapa de sustentação. Né? Então, enquanto para Freud era oral, anal, fálica, complexo de Édipo, latência e fase genital, para Reich era sustentação, incorporação, produção, estruturação, depois vinha a fase genital, né, que começava na puberdade, aliás, com 7 anos de idade, 6 anos, mais ou menos, e até a fase da adolescência. O que difere, então, essa compreensão psicossexual e como isso implica na vida do sujeito humano, né, que se move e que tem uma vida social e que precisa dialogar com a sociedade, né, e começando pelo seu campo social primeiro, que é a mãe, né, depois o campo social segundo, que é o núcleo familiar, né, depois o campo social terceiro, que é a vida social fora de casa, né, e depois o campo social quarto, que é o estabelecimento da sua própria família. Como ele vai dialogar, como ele vai conversar com esses campos sociais a partir dessa construção psicossexual. E parece até um palavrão para alguns, né, Débora? Psicossexual. O que tem a ver sexo com psiquismo? O que tem a ver? Você coloca a criança no meio ainda. Você coloca bebê no meio. Por isso Freud foi tão rechaçado, né, Débora? Foi. Ô, Éder, deixa eu só te dar uma pausinha aqui, que deixa eu só ver o nome dela aqui. A Gabriela, Nobre Gabriela, que é isso. Ela falou assim, fala mais sobre Jung, né? Mas o tema hoje, Gabriela, é sobre as fases psicossexuais na teoria de Freud e Reich, né? Então, como o Éder também é especializado em Reich, né? Então, ele está trazendo aí também esse duelo aí entre Freud e Reich. Mas fica também, de repente, para a gente trazer um tema aí para a próxima live, a gente falar sobre Jung, né? O que você acha? Bacana! Jung... Né? Jung deixou a psicanálise... É fera! Ele deixou a psicanálise posteriormente como deixou, né? Mas nenhum dos dois deixaram a psicanálise por livre e espontânea vontade, porque eles queriam abandonar a psicanálise, porque eles foram rechaçados. Foram rechaçados por qual motivo? Porque eles foram para além daquilo. Eles começaram a fazer novas descobertas, né, no desenvolvimento da psicanálise, e eles não foram aceitos.
Por exemplo, Jung teve aquela briga com Freud por causa da interpretação de sonhos, né? Ele não concordava com alguns pontos, né? Freud acabou brigando com Jung, e Freud tinha muito Freud era essa assim, questão. né? Genioso. Imagina Freud. Você se relacionando com Freud, hein? Meio Discordou, já narcisista. era. E a sua filha, né, também era um pouco assim, porque quem perseguiu Reich, né, e colocou ele para fora da psicanálise foi Anna Freud. Né? Anna Freud começou a brigar com Reich, não só com Reich, mas com Melanie Klein também, né? Porque a teoria de Melanie Klein foi muito mais recebida na Inglaterra do que a teoria dela. Aí cresceu uma Cristinha. Quem sou eu para dizer isso, mas depois da gente ler a história, a gente descobre que isso é uma questão meio que invejosa ali, o que Melanie Klein chamava de posição de inveja, e acabou perseguindo Melanie Klein também. Né? Mas ela já estava bem estruturada ali, era uma mulher bem estruturada e conseguiu se desenvolver. Assim como o William Reich. Então, para Reich, o desenvolvimento, né, psicossexual começava já no útero. Ele foi rechaçado por isso. Por quê? Porque não tinha como comprovar cientificamente que a criança tinha uma relação com a mãe já e com o ambiente desde o ventre. Então, zombaram de Reich, deram risada, e hoje está aí a psicoembriologia, né, falando Que disso. explica tudo isso. Tá aí a pediatria E é também. interessante, e eles com tão pouco recurso, né? Como é admirável a inteligência deles na época. Eles eram avançados para o seu tempo, né? Freud também. Freud falou, iniciou vários estudos que hoje a neurociência comprova, né? Então, assim, e até o Henrique... Oi, Henrique! Boa noite para você. Nosso excelentíssimo diretor comercial disse que foi muito ético nessas relações, né? Foi muito ético. Henrique, pertinente esse seu comentário, eu achei bacana. Sabe por quê? Porque Reich, ele teve um problema muito sério com o pai. Né? Antes dele ingressar no exército, né, o pai dele saiu, né, para trabalhar, ficava muito tempo fora, eles moravam numa fazenda, era uma família abastada, e ele pagava professores particulares para ensinar ele e o seu irmão. Né? E, segundo a história, a mãe de William Reich traía seu pai com os professores. Né? E ele presenciou isso, e quando o pai voltou, né, ele contou para o pai. Né? E aconteceu uma desgraça na família. Né? Depois o pai matou a mãe, e posteriormente o pai pegou uma doença gravíssima e morreu, né? De uma doença gravíssima. E o que acontece? Ele tinha uma questão edipiana aí, muito séria. Né? E foi isso que fez com que procurasse, o que chamou a atenção dele na psicanálise foi justamente a energia sexual. O que para Freud era apenas uma teoria, né? Porque Freud não tinha como comprovar a libido. Né? Reich, depois, lá na Noruega, ele foi buscar, né, comprovar a existência da libido, o que ele chamou de orgone, posteriormente. E ele conseguiu comprovar em laboratório. Né? Ele provou que a energia da libido existe. E ele fez alguns testes em laboratório, em amebas. Essas amebas depois começaram a ter vida, porque ele começou a aplicar energia. Né? Então, para Freud, era uma teoria elétrica, a libido ela se manifestava de maneira elétrica, e Freud, aliás, e Reich, conseguiu provar que não era só isso. Ela se movimentava. Quando tínhamos experiências sexuais positivas, ela se manifestava na pele, para Reich, de maneira elétrica, e ele conseguiu comprovar em laboratório. E quando tínhamos emoções negativas, ela voltava para dentro. A energia voltava para dentro. Olha aí. Pegou já, né, Débora? Né? Tem que pescar, né? Uhum. A gente pesca. Laço, sei lá, qualquer coisa. Recalca, né? Vai para dentro. Né? E o que é depressão, por exemplo? Depressão não é a libido
contra o próprio sujeito? Não é? Ela não encontra muito, não move o sujeito para fora, ela volta para dentro. E o sujeito adoece. E aprisiona. E aprisiona o sujeito. Né? Aí você citou uma coisa interessante também, Débora, quando você falou sobre a neurociência, né? Eu fui estudar, né, eu fiz alguns cursos sobre neurofisiologia para entender o funcionamento do sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele funciona exatamente como Reich desenhou o caminho da libido e como Freud desenhou o caminho da libido na melancolia. O sistema nervoso central, o sistema manda a energia para o sistema nervoso periférico, e o sistema nervoso periférico recebe energia de fora, em forma de eletricidade, e envia de volta para o sistema nervoso central. Olha que coisa! E a gente vai se... Fantástico! E a gente vai se desenvolvendo elementarmente assim. Por exemplo, para Freud, o sujeito podia sofrer traumas durante o desenvolvimento psicossexual, né, e ficar fixado em uma das fases e ter traços das outras. Para Reich, ele chamou de estresses. Você pode sofrer estresses já no ventre da sua mãe, né, e, por exemplo, para Reich, algumas doenças, né, no cérebro, que é tratada pela psiquiatria, já nascem na relação da mãe com o bebê no ventre. A esquizofrenia, a psicose e o autismo. Naquela época ele já falava disso, né? E todo mundo zombava dele por causa disso, né? E hoje se sabe que realmente acontece, né? Então, esses estresses, né, que a gente sofre, né, a coluna vertebral, enquanto está sendo desenvolvida, e é ela que comporta o sistema nervoso periférico, é dali que sai o sistema nervoso periférico, também vai se desenvolvendo no corpo. O que Reich chamou de caracteres. Quando Reich, lá na Noruega, descobriu isso, né, ele estava muito ocupado, não estava dando conta da demanda, então ele delegou. Ele chamou um aluno dele, psicanalista, chamado Ola Hacknes. Ola Hacknes foi convidado por William Reich para desenhar a tipologia do corpo humano, para ele poder estabelecer as couraças, né? Só que Ola Hacknes não se sentiu preparado para isso, né, porque ele não era médico, né? Ele foi um dos primeiros, depois de Melanie Klein, não médico, ou seja, um leigo, a ser psicanalista, né? Então, Ola Hacknes, ele começou a procurar alguém. Então, ele viajou para a Itália. Chegando lá na Itália, ele teve contato com o Dr. Federico Navarro. Federico Navarro, ele foi um psicanalista fantástico, né? E ele passou esse pedido, né, para Federico Navarro, que também era psicanalista, além de médico, né, desenhar, né, a tipologia. Aí ele desenhou a tipologia do sujeito enquanto desenvolvimento psicossexual. E como ele desenhou isso? Para a gente entrar, né, nos traumas aí e poder participar, ajudar alguém que possivelmente esteja aí nos assistindo de alguma maneira. Por exemplo, para Reich, né, ele dividiu o desenvolvimento psicossexual em etapas. Então ele chamou de etapa de sustentação, incorporação, produção, identificação e estruturação, ou formação do caráter, né? Federico Navarro, ele desenhou as tipologias a pedido de Reich, e Reich não estava tendo tempo mais de produzir esse tipo de material, porque ele estava nessa pesquisa do Orgone. Então, Federico Navarro, ele disse que as tipologias de caráter funcionam assim: núcleo psicótico, borderline,
psiconeurótico, neurótico, fálico narcisista, histérico e genital. E genital para ele é a fase da maturação. E diz que 0,001% da humanidade é que chegam na fase genital. E para chegar na fase genital, para Reich, somente se você vivesse fora da sociedade. Uma outra diferença entre Reich e Freud, que foi uma das brigas entre eles, é que para Reich a fase de latência não existiria se a sociedade não fosse neurótica. A latência, ela é produto e resultado da neurose familiar. Porque é na latência que a gente começa a latejar os traumas que foram colocados em nós. Né? Por isso que é muito importante, e eu sempre digo isso aos meus pacientes, eu sempre digo para eles, ó, aqui, às vezes, você poderá achar ruim, né, ficar chateado, às vezes, porque vamos começar a falar do seu pai e da sua mãe. Nós vamos dialogar muito sobre eles. E tem alguns que se ofendem, às vezes. Mas depois da gente passar para eles as informações corretas, eles começam a compreender isso e aceitar a condição com que eles foram condicionados. Tá? E começam a perceber que eles precisam redirecionar-se para os pais, não dessa maneira tão santificada, também vamos cometer erros com os nossos filhos, né? E sobretudo a mãe. A mulher, se ela soubesse o poder que ela tem. Hoje eu fiz até uma pergunta para uma paciente minha, eu perguntei assim para ela, você acha que a nossa sociedade, o Brasil, é patriarcal, machista ou matriarcal? Ela disse, é claro que é patriarcal, repressora. Eu disse, não, você está enganada. Né? A nossa sociedade é matriarcal. Vamos lá. Qual é a maior religião do nosso país? Ela, o cristianismo. Qual o cristianismo? Católico. Qual é a padroeira do Brasil? Ela, Aparecida. Ela é católica, praticante. Aparecida. Você acha ainda que é patriarcal? Então, o que acontece? As mulheres, elas têm um poder tremendo. E o bebê está em simbiose com as mulheres, até determinada idade. Chegando em determinada idade, é a mulher que convida o pai para a castração. Se ela não convidar, se ela coibir, se ela entrar na frente, se ela criar uma bolha, né, e não permitir essa castração para que a criança, né, alcance, né, um nível a mais no seu desenvolvimento, ela está provocando, né, na criança um problema muito sério. Né? Traumas profundos, né, podem se instaurar na criança posteriormente. Então, quem convida o pai para essa relação, né, de corte é a mãe. O poder está na mão dela. Né? Então, na verdade, também existe, trazendo tanto, desculpa te cortar, mas assim, para participar também, né? Mas assim, claro. Trazendo tanto Reich, tanto Freud e outros teóricos também importantíssimos, né? Inclusive, eu estou achando muito legal essa discussão aqui, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que nós, psicanalistas, precisamos conhecer a psicanálise e, principalmente, a história da psicanálise e os seus teóricos, né? Porque tem muitos nomes que, muitas vezes, muitos já colegas profissionais que ainda não conhecem certos nomes e sim certas teorias. E é importante a gente trazer justamente para
temos discernimento, conhecimento e sabemos aplicar essa questão das teorias de acordo com as necessidades, né? Mas trazendo aí também a questão dos pais, né? Eu trago aí também, exatamente como o Henrique colocou aí, ó, legal essa ideia de responsabilidade, não de culpa. Não é culpa, né? É responsabilidade. E a gente tem que entender que a questão não é só gerar, é exercer a função. Então, essa função precisa ter um equilíbrio dos seus cuidadores, né? De ambas as partes. Porque se a mãe ter um comportamento adequado, que realmente a mulher tem um poder muito grande, né? Inclusive essa questão do mamãe e eu somos um, né? A gente vê que tem muito isso, né? Essa ligação da criança com a mãe. Mas também existe a figura do pai, a figura masculina, ou de quem... hoje em dia nós temos aí várias formas de cuidados, né? De representações, mas precisa haver um equilíbrio de ambas as partes para que não haja esse desajuste no sujeito, né? Então, qualquer desequilíbrio que haja, tanto no ambiente, que Bion também fala muito sobre isso, né? Inclusive sobre a questão do continente contido, o ambiente fala, né? A figura fala. Então, que imagem nós estamos passando, que exercício de função estamos dando, né? E a gente, como analistas, né, da psique, somos esse continente de Bion, né? Precisamos ser contido para ser continente e também trazer esse ambiente. Agora, como que vai haver uma ressignificação? Precisa haver uma estruturação familiar novamente, não é, Éder? Excelente observação, Débora. Excelente estruturação, né? Tanto é que a última fase psicossexual, segundo Reich, ele chama de estruturação, né? E essa estruturação, ela é importantíssima. E qual é a reflexão da criança, né? Qual é a reflexão da criança que está se desenvolvendo, né? A reflexão primária são os pais, né? Cada um tem um papel, mas o maior poder consta na mão da mãe. Ela convida o pai, mas o pai, ele precisa querer, o pai precisa estar lá, né? O pai precisa cumprir o seu papel, né? Quando a gente fala aqui de pai e de mãe, a gente está falando da representação, né? Do símbolo, né? Da função, né? Então, e também tem interessante, vamos apimentar essa relação de bate-papo aqui com Reich e Freud. Por favor. Nós temos aí uma sociedade, infelizmente, agressiva, né? Então, o próprio ambiente que deveria ser acolhedor é um ambiente disfuncional e muitas vezes agressivo, né? Então, o que nós representamos na sociedade é aquilo que nós recebemos em casa, né? Então, nós vemos aí recebemos no consultório pessoas que são são adultos hoje, mas são aquelas crianças, né, cheias de marcas, de faltas, de uma a ausência de si mesmo, uma falta de estrutura de sujeito. E aí a gente vai vendo as consequências disso, né? As drogas, a compulsão, o desequilíbrio emocional em diversas questões que nós vivemos hoje, né? Porque já estamos vivendo a pandemia do Covid, mas nada está sendo mais, vai ser como antes. Porque o que já havia antes do Covid, uma pandemia de sujeitos sem estrutura, com ego infantilizado, com uma visão muito medíocre, muito pequena da vida, né? E não dando conta das necessidades de uma vida adulta, né? Então você vê casais que são duas crianças, são adultos, mas são duas crianças disputando um espaço. Olha, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Olha, você é isso, você é aquilo, e violência, e droga, e querendo, sabe, ter escapes muito negativos, né? E trazendo as suas frustrações de forma extremamente agressiva para o outro, né? Então, o que a gente vê hoje em dia? O quanto a psicanálise é importante também para essa estruturação do sujeito, né? E até mesmo de forma preventiva, né? Eu que trabalho
há quase 20 anos, vai completar, daqui 2 meses, completa 20 anos de trabalhando com dependência química, é uma honra para mim. Não. Inclusive, entrou aqui na live o Nelson Osri, vereador de Campinas. Um abraço para você, viu, Nelson? E a gente vê, trabalhando com os dependentes químicos e as famílias codependentes, o quanto isso que você está trazendo aí de Reich, de Freud, essas falhas no desenvolvimento psicossexuais, o quanto vai trazendo resultados negativos. E quanto a gente precisa inverter esse processo o quanto antes, né? De entender que dentro desse ambiente deve haver essa estruturação de Reich, né, para que os sujeitos, as crianças que estão vindo hoje, possam crescer de forma estruturada para que possa haver uma nação saudável. Porque Exatamente. Se a nação está adoecida, o que é? É porque são um conjunto de sujeitos sem estrutura. Olha como isso está sério demais. Exatamente, Débora. Tanto é que a Maria Homem, psicanalista, ela fala uma coisa interessante. A Maria Homem, ela diz assim que não existe ego individual, né? O ego, todo ego, ele é produto, ele é resultado de um conjunto social. Né? O meu ego se estabeleceu por causa do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, de quem cuidou de mim, da professora, do vizinho, e eu fui sendo estruturado. Então, não existe um ego individual. Né? Não existe, por isso que todo sujeito que procura apenas o seu próprio, vamos dizer assim, a sua autopromoção a qualquer custo, digamos assim, passando por cima de qualquer um e de qualquer coisa em nome disso, ele é um sujeito doente, ele está infantilizado. Né? É a onipotência, segundo Freud, infantil que não foi regulada. Né? E para Reich... Morrer bebê, né? Para Reich é falta de autorregulação. Né? Então, o sujeito não autorregulado, ele vai produzir isso, vai viver dessa forma, né? E vai sofrer. Por quê? Aí entra o papel da psicanálise. Depois eu falo por quê. Aí entra o papel da psicanálise. Né? A psicanálise não cumpre um papel apenas individual do divã, e essa foi a questão de Reich com Freud. Né? E de Bion também. Você conhece muito de Bion. Né? E de Bion também. Né? O tratamento da família, o tratamento de pessoas juntas. Lacan também fez isso. Né? Ele colocava famílias inteiras dentro do consultório. Né? Reich também. Né? Bion tratava de maneira social em também, grupo, né? além do individual. E tudo isso, né, cumpre um papel, não apenas individual, mas social. E esse é o nosso papel como psicanalistas, né? Alcançar as pessoas com humildade no coração, né, permita-me usar aqui um termo teológico, com graça, né, atendendo a demanda, né, do outro, né, que sofre, né, que carrega uma culpa que não é dele, né, e entende, né, né, a culpa que não é dele como parte dela também, porque quando entende a culpa, quando entende o trauma, quando se compreende a neurose, se compreendendo a neurose, então eu me torno responsável por ela. Olha aí. A gente precisa entender também que a psicanálise, ela nasceu por causa do sofrimento humano, né? Ela nasceu em busca de respostas para o alívio desses sofrimentos, né? Porque o que motivou Freud a iniciar toda essa pesquisa, todos esses estudos que ele fez, foi de encontrar um caminho para ajudar aquelas mulheres, né? Em Salpêtrière, no hospital da França, e foi o local onde despertou mais ainda esse interesse, né? Então, assim, a gente precisa zelar muito por essa profissão, porque não só... É claro que psiquiatra tem a sua função, os seus mecanismos, as suas ferramentas para cuidar das pessoas,
o psicólogo tem o seu caminho, o seu objeto de estudo, as suas ferramentas para cuidar das pessoas, e da mesma forma é a psicanálise, né? Então, a gente precisa trazendo cada vez mais esses conhecimentos e essa responsabilidade que temos, né? Com certeza, Débora. Um bom comentário que você fez aqui, que eu achei muito interessante agora, foi justamente a necessidade, né? A psicanálise nasceu de uma necessidade, né? De uma questão pessoal de um homem que era judeu, descendente de judeu, e que era perseguido, e que era visto como nada na sociedade da época, né? Era humilhado, né? Era desprezado, e quando ele, né, estava já estruturando a psicanálise, estava um caminho legal, surge então o nazismo e manda queimar toda a sua obra, né? Foi quando Freud diz, olha, até hoje nasci como alemão, vivi como alemão, tenho a cultura alemã, mas a partir de hoje assumo minha identidade como judeu, né? E isso aconteceu por motivação política. E também aconteceu com Reich. Reich, quando fez a sua descoberta do orgone, e quando ele criou a caixa ergonômica, né, lá nos Estados Unidos, ele foi convidado pela Universidade dos Estados Unidos para desenvolver trabalhos, né? Na época, estava se vivendo uma guerra poderosa contra a Rússia. Estados Unidos, Rússia e Alemanha, né? E o que aconteceu? Como Reich era austro-húngaro, né? Então a ciência dele era mentirosa, né? Queimaram toda a obra de Reich também. Deu para ouvir, Débora? Você sumiu da imagem? Deu um pouquinho. Vai, pode continuar. Inclusive, o papo tá tão bom, eu não sei se o pessoal tá gostando, que tá todo mundo tão quietinho, será que tá todo mundo assim degustando igual eu? Mas o nosso tempo já tá acabando e queria saber, inclusive, até se o pessoal, o que vocês estão achando? Teve muitas coisas aqui interessantes, né? É legal a gente entrar na história, né? E conhecer o caminho que a psicanálise, né? Verdade. Isso nos ajuda a entender como estamos vivendo e por que vivemos da maneira que vivemos, né? E ajuda-nos a entender quem sou, né? Olha, né? Nós não somos nada. Só criaremos ponte para o futuro se nós não destruirmos as pontes com o passado. Uau! Muito legal. Muito legal. Olha, Éder, eu quero te agradecer de coração. Foi uma aula aqui, né, de Reich. Eu acredito muito na formação dos psicanalistas da atualidade hoje. Essa questão do psicanalista conhecer todas as teorias, assim como Jung fala, né? Conhece todas as teorias, domina todas as técnicas, mas ao lidar com a alma humana, seja apenas o trauma humana. Mas a gente precisa conhecer. A gente precisa entender, inclusive, até mesmo o que motivou esses teóricos a chegar a ter essa motivação toda, né? Para ter as respostas que eles tiveram dentro do tempo deles, né? E depois essas teorias continuaram e estão ainda, e nós somos os que estão dando continuidade a essas teorias, né? Então, essas pesquisas dentro da psicanálise continuam, porque estamos aqui, né? Estamos dando sequência. E o que vamos fazer dela, né? Eu gostei muito dessa frase aí, não pode quebrar as pontes com o passado, senão fica sem base. Até porque, Débora, só somos psicanalistas por causa de Freud, que viveu no passado. Sem ele não seríamos, né? Nós encontramos essa profissão maravilhosa, né? E esse método terapêutico de cuidar de outro ser humano, né, tão maravilhosamente por causa dessa ponte que existiu. Essa ponte que Freud construiu. Né? Por isso que eu costumo dizer... Pode falar. E eu acho muito interessante, inclusive, gente, se alguém tiver pergunta, fica à vontade, mas eu acho muito interessante
que você falou uma coisa interessante sobre a questão do conhecimento, das teorias que Jung falou, né? Se o conhecimento não fosse importante ou essencial, necessário, tanto quanto o amor, e a psicanálise é a cura pelo amor, né? Qualquer um poderia abrir um consultório, sentar lá e começar a falar, né? E ouvir, né? E não é assim. São anos e anos afinco de estudo, às vezes sem dormir, né? Lendo, estudando, mas o que nos motiva, e essa deve ser a motivação de todo analista, é o amor. Sim. O amor faz a gente ler, estudar para cuidar. Muito bom, muito bom. Éder, quero te agradecer de coração. Obrigada mesmo. Foi muito especial aqui. Tudo que você falou. Foi um tempo maravilhoso, viu? E dê suas considerações finais e a gente encerra a live. Muito obrigado. Quero agradecer a diretoria da UNP São Paulo. Obrigada, Débora, na presidência da UNP, por ter se lembrado de mim. Ao Henrique, diretor de comunicação. Ao Marcelo Satiro, vice-presidente. Meu professor, meu mestre. Ana Júlia, minha companheira de consultório. Estamos juntos trabalhando. Obrigado a toda a diretoria por ter se lembrado de mim como analista. E vou ficar aqui agora mais atento para ouvir os outros colegas que serão convidados posteriormente. E terão outros, com certeza. Gente, obrigada. Vamos ficar por aqui com mais uma ONP Convida. Hoje a gente falou sobre as fases psicossexuais na visão de Freud e Reich. E foi um tempo especial. Então, se você gostou, compartilha aí conosco, compartilha a live, tá bom? Para vocês.